Neste momento, nós vamos passar a meditação de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. O tema da mensagem de hoje é: Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo por Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na semana passada, estudando aqui o capítulo 2, o tema era a justificação pela fé. E nós paramos exatamente neste ponto, que a justificação pela fé nos leva a uma certeza. Que certeza? Nós morremos para a lei. Nós morremos para a lei. Não adianta a gente ficar tentando cumprir a lei, porque todos nós falhamos no cumprimento da lei. Não tem um justo nenhum sequer. A certeza que nós temos quanto à justificação pela fé é que nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado, nós morremos para a velha vida. Paulo fala de morte para destacar, para falar de vida. Paulo fala de uma nova vida a partir de uma morte. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós morremos. Por isso, precisamos entender essa morte, para que possamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo expressa aqui é uma experiência profunda, uma experiência pessoal que ele mesmo experimentou. Ele está falando aos irmãos ali da Galácia, ele está inclusive confrontando Pedro, ele está mostrando a gravidade que é voltar aos rudimentos da lei, voltar às regrinhas e aos méritos da própria justiça, daquilo que nós podemos fazer. Porque se nós voltarmos para a cerimônia, para a lei, para as exigências da lei, nós estamos anulando. Será que Cristo morreu em vão?
Ele fecha o raciocínio no versículo 21 dizendo exatamente isso. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça vem porque a gente acertou no cumprimento da lei, então o que Cristo foi fazer na cruz? Cristo morreu em vão. A experiência de Paulo está sendo colocada aqui, por isso que ele coloca na primeira pessoa do singular, né? Eu, já não vivo eu, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz que por meio da lei, ele tinha morrido para viver para Deus, para que Cristo pudesse viver. Se pudéssemos traduzir em uma conversa com Paulo, uma entrevista, se tivéssemos frente a frente com Paulo para termos uma conversa com ele, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu tentei o caminho da lei. Se tem alguém que tentou o caminho da lei, sou eu. Com toda a intensidade do meu coração, eu tentei andar no caminho da lei. Estou dando aqui o meu depoimento, o meu testemunho. Eu queria ganhar o favor de Deus, eu pretendia ficar em paz com Deus, mas a conclusão que eu cheguei é que esse caminho não me conduziu a outra coisa senão uma profunda sensação de fracasso, tentando pelo caminho da lei, pelo caminho da minha própria mão, dos meus próprios atos, das minhas próprias obras, eu cheguei ao fracasso, eu cheguei à conclusão que jamais poderia corrigir a minha relação com Deus mediante a nada que eu pudesse fazer. É por isso que o amor é incondicional, é por isso que a graça é um presente, é um favor imerecido. Não é fazer por merecer, senão não seria graça. Essa conclusão que eu cheguei, tudo que eu tinha feito apenas ressaltou a minha própria impotência, a minha incapacidade. Essa foi a experiência de Paulo, falando para irmãos, falando para líderes de igreja, falando para um apóstolo como Pedro, do quilate, do conhecimento que Pedro tinha de ter andado com Cristo. E precisou de Paulo falar: Pedro, ouça a minha experiência, Pedro. Ouça o que eu tenho a dizer. Eu sempre fui zeloso pela lei. Eu sempre procurei cumprir as regras como um judeu zeloso. Mas a conclusão que eu cheguei foi um fracasso total. Ouça a minha experiência. Essa foi a experiência de Paulo. Qual é a sua experiência? Será que você não tem confiado demais na sua própria força? Será que você não tem caído em fracassos contínuos porque você tem tentado se manter por si mesmo? Será que você não tem lutado com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento ou com aquilo que você carrega como um trunfo de ser de uma boa igreja, de ter nascido num lar cristão, por ter já 10, 20, 30 anos de convertido, por ter lido a Bíblia toda, 1, 2, 3, 5, 10 vezes, por ser um presbiteriano, por ser um batista, por ser um assembleiano? Será que muitas vezes nós não estamos também confiando naquilo que nós somos ou que nós temos
É isso que Paulo está chamando aqueles irmãos a refletir, chamando o próprio Pedro, um grande líder da igreja de Jerusalém, a pensar. É graça, do início ao fim, é obra de Deus, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. E essa experiência de Paulo o levou a abandonar o caminho da lei e se lançar como um pecador que era, nos braços de Deus, na misericórdia de Deus. A lei o conduziu para Deus. A lei o tomou pelas mãos e o levou, olha aqui, mais um pecador, mais um que não deu conta. Todos que chegam à cruz é porque admitiu que não daria conta, que admitiu que é um miserável pecador. Enquanto a gente não se admite pecador, nós não vamos nos render a Cristo e à cruz de Cristo. Nós continuaremos vivos demais. Retornar à lei tem um significado de voltar à escravidão, de voltar a um jugo mental, espiritual, a uma servidão de homens, a uma servidão da religiosidade. Isso pode, aquilo não toque nisso, não coma aquilo, não prove aquilo. E as pessoas ficam loucas, tentando fazer, olha, Deus vai ficar com raiva porque eu não consegui. Não. A raiva de Deus cessou, a ira dele foi aplacada. Ali na cruz, ele viu seu filho e ele se deu por satisfeito. A justiça foi satisfeita. Você conseguiu. Porque o meu filho Jesus conseguiu por você. A nossa vida precisa estar pautada nisso, na vida de Cristo, não na nossa própria. Enquanto a nossa própria vida estiver muito viva, menos Cristo vai viver. É por isso que é tão importante, nesse ponto desse estudo sobre a liberdade cristã, a gente entender que o caminho é um caminho de morte, é um caminho de vida nova, de nova vida, de novidade de vida. E para nascer o novo, é necessário que o velho morra. Para nascer a árvore com frutos deliciosos e saborosos, é necessário que a semente morra. Se a semente não morrer, ela ficará ali. Mas se ela morrer, ela vai gerar vida. Ela vai gerar vida. Nós precisamos entender isso. A mudança que Paulo experimentou, a qual ele está narrando a sua experiência, é que ou nós vivemos do nosso modo, ou nós vamos entender e dizer: eu morri, eu estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo chegou a esse ponto, a essa conclusão, e assim a única maneira que ele pôde descrever na sua experiência foi: eu estou crucificado com Cristo, eu morri. Paulo morreu, Paulo não vive mais, Cristo vive em mim. É a experiência marcante na vida de Paulo, porque ele possuía a certeza absoluta de que Jesus Cristo fazia por ele o que ele mesmo jamais poderia fazer. Será que você também já chegou a essa conclusão? Essa profunda certeza de que o que Cristo fez por você, você jamais poderá fazer? Será que nós já chegamos a esse estágio da nossa caminhada com Deus?
Martim Lutero, por exemplo, foi um homem que viveu também no seu tempo, na sua experiência pessoal, algo parecido com o que Paulo relata aqui em Gálatas 2. Lutero, um grande homem, um grande exemplo de disciplina, um grande exemplo de renúncia, um grande exemplo de mortificação da própria carne. Tem uma citação de Lutero onde ele diz: se alguma vez alguém pudesse salvar-se pelo rigor de uma vida monástica, de ser um monge, de viver isolado num monastério, de buscar uma conexão com Deus, fugir do mundo, se anular para o mundo, se em algum lugar, em alguma vez, alguém pudesse salvar-se pelo rigor de uma vida assim, de uma vida monástica, esse alguém teria sido eu. Esse alguém teria sido eu. Lutero entendeu que a vida em paz com Deus não podia ser alcançada mediante esse esforço próprio. E a conclusão que Paulo chegou, a conclusão que Lutero chegou e a conclusão que eu e você precisamos chegar: esforço fútil, esforço inútil, esforço fracassado, não por obras para que ninguém se glorie, é graça do começo ao fim. Só se consegue paz com Deus por meio de Jesus. Ele é o autor da salvação. Somente quando nós nos lançamos a Deus, a Cristo, ao amor e à misericórdia de Deus, que foram revelados no seu Filho Jesus, a paz então chega quando nós abandonamos essa luta constante que o orgulho do eu trava, pensando que pode ganhar, que pode fazer, que pode se sustentar, que pode se valer, mas que sempre perde. O eu sempre perde. E quando nós nos entregamos então ao amor e ao perdão de Deus, aí nós começamos a experimentar a vida em abundância. Porque essa vida, ela não é produzida pela nossa própria mão, mas pelas mãos de Deus, quando Ele moeu seu Filho na cruz, quando Ele entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, a paz chega. E quando Paulo então se percebeu no caminho da lei, e ele lendo as Escrituras, ele encontrou essa verdade: o meu justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, o meu justo viverá pela fé. Paulo então foi tomado por essa verdade, pela palavra de Deus. Ele entendeu então que a justificação é pela fé, ela é pela graça, por meio da fé. Então Paulo morreu, a sua verdadeira vida surgiu, e esse é o Evangelho, a vida de Cristo, os méritos de Cristo, a obra de Cristo. O Evangelho é Cristo. Paulo entendeu, ele entendeu: pela graça eu sou salvo. É o tema da mensagem: Cristo vive em mim. Nós precisamos pensar seriamente nesse assunto. Será que nós já morremos para o mundo, para a lei, para o pecado? Ou estamos vivos demais? Será que já entendemos que a nossa vida foi também levada à cruz? É ali que Cristo nos substituiu. Quando olhamos para a cruz, nos vemos lá. Ele morreu a nossa morte. Cristo não tinha pecado, mas Ele se fez pecado por nós.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em vez de vivermos no pecado e para o pecado, uma vez que fomos feitos novas criaturas, nós vivemos para Deus. A justificação abre para nós o caminho de intimidade com Deus, porque nós não vamos correr, fugir de Deus, porque nós não demos conta e vamos chegar perto dele sujos, mal cheirosos, envergonhados, pelados como Adão e Eva. Tive vergonha, Senhor. Não, meu filho. O sangue de Cristo Jesus te purifica de todo pecado. Você pode entrar, pode ceiar comigo, pode se aproximar, pode ter intimidade comigo, pode ter comunhão comigo, porque os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você agora é mais alvo que a neve. Suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Morremos na morte de Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Eu citei Martinho Lutero. Eu vou aqui mencionar também uma frase de João Calvino. João Calvino diz que essa morte, ela não é o fim de tudo. Olha que interessante. Essa morte não é o fim de tudo, e sim a origem de tudo, a origem de uma vida melhor, porque Deus nos resgata do naufrágio da lei e mediante a sua graça, Ele nos restaura para outra vida. Comentando então Gálatas, quando Paulo diz: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo então mostra que é Cristo em nós, e durante as suas cartas, durante os seus escritos, em toda a teologia paulina, nós vemos essa união que nós temos com Cristo, que o crente tem com o seu Salvador. Paulo repetidamente ele diz isso em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, em outras de suas cartas. Sofrer com Cristo, morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo, ser sepultado com Cristo, ser ressuscitado com Cristo, tornar-se vivo com Cristo, ser glorificado com Cristo, ser co-herdeiro com Cristo, reinar com Cristo. O tempo todo o crente está ligado a Cristo. Foi isso que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Nós somos em parte aquilo que Cristo é no todo. Aquilo que vem da cruz, que vem de Cristo, nos alimenta e nos supre. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça e nós somos os membros. Nós estamos ligados na videira verdadeira, nós estamos ligados em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé em Cristo. Ele morreu por nós e vivemos pela fé em Cristo, porque Ele vive em nós. Paulo não vivia mediante a sua própria vida, não. Ele era sustentado pelo poder de Cristo em sua vida. Um grande também teólogo chamado John Stott, que faleceu recentemente, ele disse que o cristianismo tem dois alicerces: a graça de Deus e a morte de Cristo. Esses dois alicerces estão ligados um no outro. O evangelho cristão, diz John Stott, é o evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé do Cristo ressuscitado. Assim, completa ele: se alguém insiste que a justificação é pelas obras e que se pode alcançar a salvação por esforço próprio,
está desprezando os fundamentos da religião cristã, está anulando a graça de Deus e está tornando supérflua a morte de Cristo. A graça diz: não há distinção. Todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus e todos podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Já a lei diz: há distinção. A graça de Deus não é suficiente. Nós precisamos também da lei. O argumento de Paulo é que a volta à lei anula a cruz de Cristo. Não anule a cruz de Cristo. Não volte a um passado de escravidão. Você foi tirado exatamente do império das trevas, de um lugar de escravidão. Agora que você está no reino do amor, olha, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como pode, num reino de amor, você estar algemado pelos cantos, nas árvores, nas paredes, nos concretos? Não. O que Paulo está dizendo é que enquanto a lei diz faça, a graça diz já foi feito, Cristo já fez. Nós precisamos pensar nessa nova vida e em nossos impulsos, nossos ímpetos geradores a partir dessa nova vida. Como nós reagimos? Quais são os impulsos que brotam do nosso coração quando vemos alguém falhar? Pedra nele, lei nele. Era assim que os religiosos faziam. Mas Jesus veio para ensinar outra lei, a lei do amor, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos entender que a morte de Cristo é a nossa redenção, pois éramos escravos da lei. Cristo, lá na cruz, ele bradou: está consumado, está pago. Ou seja, éramos devedores e a nossa dívida foi paga. A obra perfeita de Cristo nos libertou da condenação eterna. Nós não podemos e jamais poderíamos nos salvar. Nós jamais poderíamos nos redimir. Nós jamais poderíamos pagar o preço da nossa redenção, mas Cristo pagou. Cristo nos redimiu. Agora, tem uma coisa que eu e você precisamos e devemos fazer. Assim como nós fomos crucificados com Cristo, nós precisamos viver a vida de Cristo. Porque nós fomos crucificados, mas nós fomos ressuscitados. Nós não permanecemos mortos. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Uma vida nova, verdadeiramente nova. Agora, há uma disposição da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, para vivermos essa verdade. E assim, todos os dias, quando as velhas influências e lembranças e situações nos vêm para tentar nos tragar, nos puxar para uma vida de lei, para uma vida de pecado, para uma vida de depressão espiritual, nós precisamos todos os dias relembrar essa verdade. Nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo. Diz a história que Agostinho tinha uma vida muito devassa antes de se entregar ao Senhor Jesus, vivia em orgias com prostitutas,
E depois que ele teve um encontro transformador com o Evangelho da Graça, andando pelas ruas da cidade, uma daquelas mulheres que no passado teve experiências de orgia com ele, o procurou, gritou na rua e tentou parar ele na rua, e ele seguiu. De repente ele parou e disse: aquele Agostinho morreu, ele não existe mais. Não precisa ficar me chamando feito louco, ele não existe mais, ele morreu. Eu queria que você fosse comigo em Colossenses 3, e nós vamos encerrar com essa palavra, que é uma palavra que precisa estar no nosso coração, porque nós fomos ressuscitados com Cristo, nós morremos com Cristo, nós fomos ressuscitados com Ele, e nós temos que todos os dias fazer esse exercício mental, pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. E depois que Paulo fala isso em Colossenses 3, nos versos iniciais, ele diz no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele já disse, o que Cristo fez é suficiente, mas enquanto o pensamento não muda, a transformação, a renovação da mente, metanoia, como Paulo também diz em Romanos 12, a mudança da mente, a mudança da atitude do coração interior. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Uma vez que vocês já foram ressuscitados com Cristo, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vai e faz uma lista daqueles impulsos, de um velho homem que sempre vem para tentar nos arrastar para um passado de escravidão, de vergonha e de pecado. Ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Isso tudo morreu também. Então, mudem a mente, fazei morrer, pensem nas coisas lá do alto, busquem as coisas lá do alto.